As previsões e fracasso do movimento millerita. O artigo As previsões e fracasso do movimento millerita aborda as consequências e os equívocos associados ao movimento millerita e, posteriormente, ao adventismo, destacando a confusão, as divisões e as contradições que marcaram a sua história. O texto argumenta que, pelos seus frutos, o movimento não pode ser considerado divinamente inspirado, dada a vasta quantidade de erros e o fanatismo que gerou. O fruto do millerismo: excitação, ruína e confusão inicial. O movimento millerita, durante cerca de 4 anos em alguns estados, criou uma grande excitação na sociedade. As igrejas foram divididas e fragmentadas, com pastores a abandonar os seus rebanhos para se dedicarem a palestras sobre o tempo do retorno de Cristo. A aproximação da data esperada levou milhares de adventistas a abandonarem seus trabalhos e negócios, doando ou distribuindo livremente suas propriedades. Culturas foram deixadas por colher e muitas pessoas que antes tinham uma boa situação financeira ficaram sem um tosto, enfrentando necessidades e sofrimento familiar após a não ocorrência do evento esperado. Em alguns casos, estas pessoas tiveram de ser detidas e colocadas sob tutela para proteger suas famílias. Após a passagem da data marcada, irrompeu um fanatismo radical que desgraçou o nome da religião. Muitos afirmaram que o Senhor havia voltado, que o tempo da graça havia terminado, que era pecado trabalhar, que todos os bens deveriam ser mantidos em comum e que todas as igrejas eram apóstatas, consideradas Babilônia. O artigo menciona casos de esposas espirituais, alguns que se uniram aos Shakers, muitos que retornaram às igrejas em desespero e centenas que caíram na dúvida e incredulidade. A doutrina gloriosa do segundo advento ficou coberta de vergonha e a causa de Cristo foi prejudicada, com Satanás a se regozijar. O pastor U.S. Smith, citado no texto, reconheceu que o poder do movimento adventista foi quebrado após 1844, passando de uma unidade feliz para uma situação marcada por discórdia, divisão, confusão, especulação, novos erros, novas decepções, desintegração e apostasia. A confusão gerada foi tão intensa que o artigo a compara a uma Babel religiosa, afirmando que Deus não é o autor de confusão e que a confusão produzida pelo adventismo não tem paralelo na história religiosa. Após 1844, os adventistas se separaram em várias facções, cada uma contradizendo e condenando as demais. Em vez de renunciarem ao movimento, cada grupo procurou uma explicação para o erro, com pouca ou nenhuma concordância entre si. Esta desorientação é ilustrada por uma história contada pelo próprio Miller, em que uma mulher idosa que havia abraçado seus pontos de vista, confrontada com 16 artigos adventistas contraditórios, decidiu abandonar o adventismo e ficar apenas com a velha Bíblia. Miller, incapaz de identificar quem pertencia ao grupo Nós, que se mantinha na antiga fé, admitiu ter ficado confuso. O artigo conclui que essa confusão persistiu até os dias de hoje, questionando em que creem os adventistas e descrevendo o adventismo como uma segunda Babel. Afirma que um ninho tão cheio de erros e heresias como o que resultou do adventismo não pode ser encontrado na história da igreja cristã, citando crenças como marcação de datas, visões, milagres, fanatismo, falsos profetas, sono dos mortos, aniquilação dos ímpios, negação da divindade de Cristo, entre outros. Marcação de datas e a posição dos adventistas do sétimo dia. O texto destaca que a prática de marcar datas para o fim do mundo foi uma característica persistente do adventismo.
Outros adventistas marcaram o tempo para 1843, 1844, 1847, 1850, 1852, 1854, 1855, 1863, 1866, 1867, 1868 e assim sucessivamente, sem aprender com os fracassos anteriores e tornando-se cada vez mais confiantes. Este trabalho fanático, segundo o artigo, trouxe desgraça sobre a doutrina do segundo advento, levando outras igrejas a deixarem de se dedicar ao assunto e desacreditando o estudo das profecias. Os adventistas do sétimo dia, por sua vez, vangloriam-se de nunca terem marcado datas, mas o artigo contesta veementemente esta afirmação. O pastor White, um dos seus líderes, pregou 3 datas diferentes para a vinda do Senhor: 1843, 1844 e 1845. Ele mesmo declarou ter estado feliz na fé de que Cristo viria pelo ano de 1843. Declarou sua convicção de que Cristo viria no 10º dia do 7º mês judeu de 1844. E que muitos estavam esperando a vinda do Senhor no 7º mês de 1845. Ellen White, a profetisa do movimento, também esteve envolvida na marcação de datas para 1843 e 1844, afirmando que estávamos firmes na visão de que a pregação dos tempos definidos era de Deus. Ela descreveu a aproximação com cuidado e tremor da data de 1843 e a posterior decepção, e que suas esperanças estavam centradas na vinda do Senhor em 1845. Outros pastores proeminentes como Bates, Andrews e Rhodes, juntamente com a primeira geração de adventistas do sétimo dia, também apoiaram a marcação de datas de 1843 e 1844 e ainda hoje apoiam as datas de Miller como certa e aprovada por Deus. A justificação dos adventistas do sétimo dia para a sua afirmação de nunca terem marcado datas é considerada muito fraca pelo artigo. Nós não guardávamos o sétimo dia quando marcamos as datas, portanto, nós nunca as marcamos. O artigo compara essa lógica à de um ladrão que nega ter roubado porque não usava um casaco específico no momento do roubo. O artigo argumenta que, ao apoiarem o trabalho de Miller como sendo de Deus, eles endossam indiretamente a marcação de datas, pois Miller foi o iniciador dessa prática, incutindo-a em seus seguidores. Assim, os adventistas do sétimo dia, que se afirmam como os adventistas originais, merecidamente devem suportar todo o ódio que este negócio fanático atrai. As explicações dos adventistas do sétimo dia para as suas decepções de 1843 e 1844 são apresentadas como meras teorias belas do céu. Eles afirmam que, em 1843, o Senhor permitiu a decepção para testar sua fé e que, em 1844, cometeram apenas um pequeno erro. A solução encontrada foi ensinar que a terra era o santuário, para depois descobrir que o santuário está no céu e que Jesus realmente veio, em certo sentido, naquele mesmo ano. Este artigo vê isso como uma forma de remover a questão da terra, onde os fatos poderiam ser testados, para o céu, onde ninguém pode ir para se informar sobre fatos que possam estragar suas teorias. Considera-se que isto é meramente uma alternativa que eles encontraram para sair da dificuldade. A confissão de Miller e oposição ao adventismo do sétimo dia. Um ponto crucial levantado pelo artigo é a confissão de William Miller e sua oposição às novas teorias adventistas, especialmente as do sétimo dia. Contrariamente aos adventistas do sétimo dia, a maioria dos outros adventistas abandonou as datas de 1843 e 1844 como um erro de julgamento.
O próprio Miller, citado no texto, reconheceu francamente a decepção após a passagem da data que ele divulgou como correta. Ele afirmou que seria desonesto negar o engano e que nós nunca deveríamos ter vergonha de francamente confessar nossos erros. Mais importante ainda, Miller expressou total falta de confiança nas novas teorias que cresceram deste movimento. Ele especificamente repudiou as ideias de que Cristo veio então como o esposo, que a porta da misericórdia foi fechada, que não há salvação para os pecadores, que a 7ª trombeta tocou, ou que era um cumprimento da profecia em qualquer sentido. O artigo interpreta as declarações de Miller como uma confirmação de que, Miller, o fundador, assumiu que o movimento foi um erro.